Bom dia, meus gases nobres. Tudo pizza aí com vocês? Mais uma aula de Química Orgânica com o professor JP. Quero que vocês aqui, prestem bastante atenção na aula de hoje, que nós vamos estar falando sobre a segunda classificação das cadeias ou dos compostos orgânicos. Hoje é falando da classificação dos compostos aromáticos. Aulas anteriores, falamos sobre a classificação das cadeias não aromáticas, onde fizemos vários exercícios, várias demonstrações de como classificar cada uma das cadeias, tanto alifática quanto as cíclicas, né? Cíclicas e alifáticas. E hoje vamos trazendo as classificações dos compostos aromáticos. E quando fala em compostos aromáticos, nós lembramos de aroma. Cheiros, né? Agradáveis. Pode ser também desagradáveis. Mas vamos ver o que é que essa classe de compostos apresentam em suas particularidades. Primeiro, classificação, vamos falar de quem? De hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos aromáticos. Tudo tranquilo? Então, esses hidrocarbonetos, sabemos que só podem conter átomos de carbono e hidrogênio. Então, classificação, primeiro grupo aqui, orgânico, hidrocarbonetos. São estruturas que, ao longo da aula, eu vou apresentar para vocês, compostos aromáticos, a classe dos hidrocarbonetos. Tudo bem? O que é que essa classe possui? Um ou mais anéis benzênicos. Está vendo em destaque? Em sua molécula. Então, nós vamos ter várias estruturas. Entre essas estruturas, vocês vão poder conhecer como que elas vão serem apresentadas, os átomos que ali estão ligados, o tipo de hibridação de cada átomo ali presente, tá? Principalmente o átomo de carbono, que a gente já fez uma aula só de hibridação dele, vai ajudar bastante a entender isso aqui. Então, possui um ou mais, o quê? Anéis benzênicos. Anéis benzênicos, podendo ter um ou mais, podendo ser juntos ou separados, podendo ter um ou vários núcleos aromáticos em sua molécula. Aí eu coloco aqui como principal anel, né, benzênico, uma estrutura de nome benzeno, que tem por sua fórmula molecular C6H6, 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, com ligações simples e duplas alternadas. Certo, meus queridos? Então, qual é a fórmula molecular desse anel benzênico, chamado aqui de benzeno? É um hidrocarboneto aromático de nome benzeno. Então, para primeiro momento aqui da aula, essa classificação, eu vou levar em conta o hidrocarboneto, de nome benzeno, certo? Então, para que seja hidrocarboneto aromático, eu vou ter que conhecer esse benzeno. Podendo ter um núcleo, podendo ter vários núcleos, de maneira condensada ou isolada. Isso eu vou apresentar para vocês. Por que eu estou falando de hidrocarboneto aromático? Porque eu também tenho, para apresentar para vocês nas próximas aulas, compostos que deixam de ser hidrocarbonetos, mas que sejam aromáticos. Olha o quanto isso é importante. É um aprofundamento da aula. Então, nem sempre um composto aromático vai ter que apresentar necessariamente quem? Benzeno. Já estou deixando bem claro isso para vocês. Nem todo composto aromático tem que ter obrigatoriamente o benzeno. Porque existem outros compostos heterocíclicos
cadeias fechadas, né? Que são aromáticas. Existem íons, cátions e ânions, né? Nas cadeias cíclicas, podendo ser heterocíclicas, podendo ser homocíclicas, mas que apresenta uma aromaticidade. Isso nós vamos apresentar nas próximas aulas para vocês. Mas já deixo um recadinho, né, aqui para vocês, nesta aula, que nem todo composto aromático tem que apresentar o benzeno. Vamos conhecer o benzeno? Tem fórmula molecular C6H6. O benzeno, né, essa estrutura que você vai ver aqui, foi um químico alemão de nome Kekulé, Frederico Augusto Kekulé, em 1886, ele, juntamente com outros estudiosos, chegaram a extrair substâncias naturais, oleosas, e que nessa substância, nesses líquidos oleosos extraídos, apresentavam esse composto aromático chamado benzeno. Tá? Então, existia muitas pesquisas, muitos estudos relacionados à extração oleosa dos vegetais. E Kekulé começou a perceber que esses óleos, eles apresentavam, com certeza, o seu aroma, de preferência bem agradáveis, né? E começou a estudar a estrutura desse composto. O que é que tem nesses óleos, nessas substâncias aromáticas em comum na maioria dos compostos? Aí ele chegou a estudos de que este composto era o benzeno. Hoje, contextualizando um pouco para vocês, o benzeno é um líquido, matéria-prima para a fabricação de determinados produtos, como, por exemplo, plásticos, nylon, algum tipo de colas, usado na fabricação até mesmo da gasolina, porque ele é obtido, é matéria-prima, ele é obtido, né, a partir da destilação do petróleo. Então, é um dos constituintes que eu posso dizer para vocês do petróleo. E quando destilado, na petroquímica, este composto, ele passa a ser uma matéria-prima para outros produtos, que eu estou dizendo para você. Então, é usado na gasolina, é usado nas colas, tintas, utilizado em certos tipos de plásticos, são os polímeros que nós vamos também estudar ao longo das nossas outras aulas, certo? Mas ele é muito importante, porém, não deixa de ser cancerígeno, é um líquido bastante volátil, a gente elimina ele pela urina, pelo suor, nós temos ele no corpo, porque nós usamos produtos, né? Usamos produtos que contêm o benzeno, como também esse produto ele é eliminado para a atmosfera pela queima de combustíveis, sem falar que tem as próprias ações da natureza que também elimina o benzeno quando, por exemplo, o vulcão entra em erupção, libera grandes quantidades de gases tóxicos desse produto chamado benzeno. Então, o benzeno, ele é cancerígeno. E quando inalado, acaba trazendo problemas respiratórios à nossa saúde. Então, não é apenas o benzeno. Tem todo um contexto aí para que você use para o conhecimento. Não é só dizer que o benzeno é o C6H6. Ponto. Ele tem toda uma história, como outros produtos quaisquer. Então, ele é base para a fabricação de vários outros produtos quando destilado. E enquanto não destilado, ele constitui o petróleo.
E daí em diante tem toda essa derivação para o benzeno. Então, isso colocado por Kekulé, que o carbono, que o benzeno tem 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, e que esses átomos apresentam ligações simples e duplas, o quê? Alternadas. Vamos conhecer. E ele também já colocava nos seus postulados que o carbono, ele é tetravalente, ou seja, ele consegue fazer 4 ligações entre outros átomos, podendo ser ligações simples, dupla e ligação tripla. E com isso você busca o que é a hibridação para o átomo de carbono. Quando que ele é do tipo sp3, sp2 e sp. Qualquer dúvida, eu vou deixar o card aqui da aula anterior para você revisar sobre hibridação, e de maneira lúdica utilizamos muitas bexigas, né? Balões de festas de aniversário e os pinozinhos moleculares. A gente fez várias demonstrações para você compreender a hibridação, que é a ligação, a fusão desses orbitais. Certinho? Então, vamos aqui apresentar para você essa estrutura de nome benzeno. E mostrar também, claro, as ligações simples, chamadas de sigma, ligações duplas, que eu tenho a sigma e tenho a pi. Tudo certo? Então, vamos lá. Olha só o que é que nós temos aqui. A fórmula molecular do benzeno. 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Então, isso aqui eu tenho a fórmula molecular. Portanto, vamos aqui colocar a estrutura de 6 átomos de carbono. E olha só a estrutura segundo Kekulé, formando um hexágono entre esses átomos de carbono. Ó. Aqui você tem um hexágono. Depois você pega toda a manha, né? E aí já consegue, de uma maneira tão simples, prática, chegar ao hexágono. Uma figura geométrica aqui cíclica, né? Hidrocarboneto cíclico. Porque se é aromático, automaticamente a cadeia tem que ser cíclica. Por pizza, diz Kekulé que esses átomos de carbonos estão ligados entre si por ligações simples, dupla, certo? Olha aqui, simples. Aí você vem aqui e faz uma dupla ligação. Simples, dupla, simples, dupla. E aí o que acontece de novo? Simples, dupla. E cada átomo de carbono tem o seu átomo de hidrogênio. C6H6. C6H6. Ok? Olha lá. C6H6. Conforme Kekulé colocou que esse líquido obtido de certas extrações vegetais oleosas apresentava esse aromático. E o carbono apresenta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos eles fazem 4 ligações, por isso que ele é tetravalente. 4 ligações com átomos quaisquer. Nesse caso, com hidrogênio e carbonos entre si. O que é que acontece aqui? Nós sabemos que a ligação simples, eu tenho uma ligação sigma. Onde tem hidrogênio e ligação simples, eu também tenho sigma, certo?
que é aquela ligação de eixo frontal. É o eixo frontal, onde os orbitais, eles se fundem, formando uma ligação forte de ser quebrada. E paralelo à ligação simples, ó, aqui é a ligação simples, sigma, certo? E aqui eu tenho os orbitais, ó, P puro, que são reservados para as ligações π. O que é que acontece? Eles vão se juntar e formar uma ligação π, que é essa ligação onde existe um par de elétrons que é deslocado ao longo do ciclo. Então, orbitais P puro. Quando eles se juntarem, vai formar uma nuvem bastante eletrônica, uma nuvem densa de elétrons, certo? E assim os outros carbonos também da mesma situação. Então, aqui, ó, cheguei. Nessa aqui eu tenho sigma e vou colocar essa π. Ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, tá? Aqui você, tô mantendo essas sigmas por dentro e as π por fora, tá? π, sigma, 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 sigma e ligação π. E aqui, sigma. Se você fosse perguntar quantas ligações sigmas tem o benzeno? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora com os hidrogênios. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você tem 12 ligações sigma. Quantas ligações π? 1, 2, 3. Certo? Olha aqui o que é que você tem. Para o benzeno, 12 ligações do tipo sigmas, que são ligações simples, e 3 ligações π, que são ligações mais fracas. E a ligação sigma, as ligações mais fortes. Certinho? Então, você tem esse quantitativo ali. Agora, olha o que é que acontece. Segundo Kekulé, inicialmente, ele percebeu que essa estrutura aqui poderia também estar sendo representada da seguinte forma. Olha só, mantém-se o hexágono. Daqui a pouquinho você vai entender melhor. Ó, mantém o hexágono. Agora, olha só, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E cada carbono contém o seu átomo de hidrogênio, C6H6, beleza? C6H6. O que é que foi que vocês perceberam nessa próxima estrutura? Ela é diferente ou igual? Essa aqui, ó. Essa estrutura aqui na frente, comparada à primeira, ó. É a mesma ou diferente? Muito bem. A mesma estrutura. O que foi que aconteceu de diferente? Olhando para as duas estruturas, o que é que você percebeu de diferente? Aqui, ó. Você tem a ligação dupla. E aqui você começou com uma ligação simples. Olha essa dança. Simples. Aqui, dupla. A próxima aqui, dupla. E lá, simples. Simples. Dupla. Dupla. Simples. Simples. Dupla. Dupla. Simples. Houve o quê? Deslocalização do par de elétrons π. Então, os elétrons π dessa ligação foram sendo deslocados. Então, isso aqui, ó, equilíbrio. Isso aqui era o equilíbrio, né? Kekulé, essa setinha vai e setinha vem, setas que a gente utiliza, né? Via de mão dupla, para equilíbrio químico.
Só que ele percebeu que isso aqui não é um equilíbrio químico. Então, equilíbrio químico, eles não se encontram, conforme que ele representou inicialmente nos seus estudos, de que essa estrutura aqui, com essa aqui, mantém o equilíbrio. Ou seja, essa estrutura com essa está equilibrada. E não está. O que é que foi que ele percebeu? Que a seta... Ó, ele passou a colocar a via de mão dupla, né? Vai e vem, e aqui ele colocou lá, equilíbrio químico. Dizendo que essa estrutura com essa, estão em um fenômeno chamado de ressonância. E o que é ressonância? Ressonância é o deslocamento, ressonância, deslocamento do par de elétrons da ligação π. Então, quando você ouvir daí para frente, o equilíbrio dinâmico, né? Essa faz essa faz essa, é o que ele chama de ressonância, tá? Chama de ressonância. Aí acontece setinha para lá, setinha para cá, tá? Para mostrar que está em ressonância. Porque houve um deslocamento do par de elétrons da ligação apenas π. Podem ver o antes e o depois. Esse processo, esse fenômeno, nós falamos de ressonância. E quando isso ocorre, aonde existem insaturações, as ligações π. Eu tenho na ligação dupla e tenho na ligação tripla, certo? Então, não esqueçam, coloque isso aí em mente. Quando que acontece ressonância? Ressonância ocorre em ligações saturadas? Não. As ressonâncias ocorrem em compostos que apresentam insaturações. E aonde tem uma dupla, onde tem uma tripla, é passivo de acontecer ressonância. Esse par de elétrons é deslocado. Então, aí você acaba vendo o que nós chamamos aí de ressonância. Deslocamento dos elétrons da ligação π. Certinho? E você está vendo o que é que ocorre, né? O que é que está ocorrendo. Agora, vamos representar essas estruturas diferentes, segundo Kekulé, que são ressonâncias entre as ligações do tipo π. Ali tem quem? Elétrons envolvidos, um elétron de lá e outro de cá, acontecendo deslocamento. Vamos ver aqui outras formas de representar. Então, se você analisar inicialmente, como eu falei, parece um equilíbrio químico entre as duas. Mas, por se tratar que o par de elétrons da ligação π se desloca, ele passa a ser chamado de uma ressonância. Então, tem uma dança dinâmica desses elétrons ao longo do ciclo, sendo representado assim, ó. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Não mostrei os hidrogênios, então é uma forma simplificada de quem? Isso aqui eu estou falando do benzeno. Olha lá. Ressonância. Ressonância com essa outra forma que você tem aqui. Mudando apenas as duplas ligações. A dupla aqui é simples, então a dupla eu passo para cá. O contrário da outra. Ó. Forma ressonante. E também pode ter a representação
Aqui, ó. Essa forma que mais se vê em livros, em questões de provas, concursos, vestibulares, o anel, mostrando que esse anel, esse círculo no centro, que as duplas elas estão em circulação, em movimento, dentro do hexágono. Esse hexágono aqui chamado de benzeno. Então, essa bola aqui, esse centro, anel, né? Anel benzênico, significa que as duplas elas estão em movimento contínuo, devido à deslocalização desses pares de elétrons, tá? E existe também outras representações mais atualizadas que mostra assim o anel, ó. O anel pontilhado, tá? Aqui é o anelzinho pontilhado, pontinho. Aqui está o anel contínuo, ok? Mostrando que as duplas elas estão em movimento dentro da estrutura do benzeno, cíclica, né? Então, mostra-se que isso aqui é o quê? Híbrido, né, de ressonância. Então, todas as estruturas é a mesma. São maneiras de representar diferente, tá? Mostrando que eu tenho as duplas aqui alternadas, do mesmo jeitinho, tá? Alternadas, né? Mudando essas posições. Aqui é uma forma simplificada mostrando esse anel no centro, que as duplas estão em constante circulação lá dentro, deslocamentos, né? E aqui mostrando o pontilhado, realmente que elas não têm um lugar fixo, então elas estão sempre em movimento, né? Leva a entender que não é estática, tá? Sempre em movimento. Ok? Por quê? Olha só o que é que acontece. Aqui eu tenho o par de elétrons, correto? Pi. Pi. Aqui eu tenho a outra Pi. Aqui eu tenho a outra Pi. Vamos fazer aqui a ressonância para você ver o que é que vai acontecer com esses elétrons. Olha só. Essa ligação, ela pode vir para cá. Certo? Dá uma olhada. Esse par de elétrons pode vir para cá. Olha só o que é que aconteceu lá. Quando esse par de elétrons veio para cá, esse aqui pode ser levado para cá, esse para cá. Olha lá. Você está fazendo o fenômeno da ressonância, deslocando o par de elétrons. Da mesma maneira que esse aqui pode vir para cá, aí formou a dupla aqui. Esse pode ser levado para cá e esse levado para lá. Vai dar essa estrutura contrária. Então, nós estamos mostrando que esses pares de elétrons, porque eu tenho elétron aqui, tá, pessoal? E tenho elétron aqui. Aqui eu tenho um elétron lá do carbono, aqui eu tenho outro carbono, que aqui é carbono, carbono, tá certo? Aqui eu tenho elétron e aqui eu tenho elétron. Então, são pares de elétrons sendo deslocados. Olha lá. Pares de elétrons sendo deslocados. Lá na frente, você vê as duas formas com o anel no centro, mostrando exatamente essa dança, essa mudança de pares de elétron entre os átomos de carbono, dando uma estabilidade, né, dando uma estabilidade maior ao composto, certo? Então, nós temos aí o benzeno, um composto aromático do tipo hidrocarboneto, cadeia cíclica. Você está vendo que ela é insaturada, não é ramificada, e aí a gente começa a escrever algumas classificações para este composto, certo? Então aí você tem essa dança aí. De uma maneira mais aprofundada, vamos ver o que é que acontece aqui. Olha lá. Ok? Vamos fazer isso aqui.
Então, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Se passar esse par de elétrons para baixo, você cria o que nós chamamos de íons, né? Parte positiva, parte negativa, aquela coisa toda, né? Então, se esse par de elétrons ele vier para este carbono, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. Olha lá o que é que aconteceu. Aí vai mostrando que esse carbono ele se torna carregado positivamente, sofre um ataque de quem tem carga oposta. Esse carbono tem polo negativo, alguém vai entrar aqui de carga positiva, certo? E aí, esse passou para cá. Então, podemos ter uma dupla ligação aqui na frente, ok? Do mesmo jeito, essa aqui, ó, essa ligação aqui, ok? Se ela passar para cá, esse carbono, que essa ligação está aqui, esse par de elétrons pode chegar aqui, ó. E esse aqui vai ficar o quê? Positivo. Certo? Essa aqui, agora, pode passar para cá, para esse carbono. Quem é esse par de elétrons que você está vendo aqui, esse par de elétrons. Então, aqui vai ficar o quê? Positivo. E aqui vai ficar negativo. Deficiente de elétron é positivo. Quando está com negativo, eu tenho um par de elétrons não ligante. E aqui eu tenho uma deficiência de elétrons, esperando alguém compartilhar comigo. E aqui eu tenho excesso de elétron também para compartilhar com outros átomos quaisquer. O que é que foi que você percebeu? Que ao longo do benzeno, você também vê que cria cargas opostas, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E assim sucessivamente, tá? Essa ressonância ocorre aqui também, ó. Então, esse aqui é um par de elétrons que pode vir para cá, ó. Tá? Para esse carbono aqui. Aí esse carbono fica sem, deficiente, esse fica com excesso. Aqui, esse par de elétrons, ele vem para cá. Esse par de elétrons, ele vem para cá. E aonde eu tenho carbono negativo, nós chamamos de carbânio. E aonde eu tenho carbono de carga positiva, nós chamamos de carbocátion. Tá? Nomes aí que nós precisamos ir já escrevendo para vocês. Então, onde tem carbono com carga negativa, nós sabemos que quem tem carga negativa chamamos de ânion. E quem tem carga positiva, chamamos de cátion. Então, carbônio é o carbono negativo. Carbocátion é o carbono com carga positiva. Mostrando essa ressonância e automaticamente o carbono vai ficando com um pouquinho de deficiência de elétrons e outro carbono seguinte ganha esse par de elétrons. E isso acontece continuamente dentro do benzeno. Certo? Então, ó, isso é que nós chamamos de ressonância. É o deslocamento do par de elétrons da ligação π. A sigma quietinha. E o π mantém seus elétrons sempre tombados, né? Um empurrando o outro. Devido à repulsão de pares eletrônicos. Beleza? Antes de fazer as classificações, essa parte aqui, ela é fundamental para que entendamos a classificação de uma maneira mais resumida, né, direta. Vamos agora ver que a questão da estrutura do benzeno. Da estrutura do benzeno, mostrando os seus orbitais. Mostrando os seus orbitais. Nós sabemos que os carbonos do benzeno, eles têm o quê? Dupla e simples alternada, não tem?
Então, qual é o tipo de hibridação do carbono que tem dupla ligação? Ó, sp2. Então, ele é híbrido do tipo sp2. Então, houve fusão dos orbitais, né? O carbono tem número atômico 6, qualquer coisa assista a aula passada, 1s2, 2s2, 2p2. Ali acontece a fusão do orbital S com dois orbitais P, sp2, e faz a reserva de um orbital P puro para se fazer a ligação π. Olha só o que é que vai acontecer aqui comigo. Vamos desenhar aqui a estrutura. Vamos ver aqui a estrutura, como é que fica. Usando uma régua aqui, tem um pouco torta, mas vale a intenção. Estou fazendo o benzeno. Estou fazendo o benzeno, mostrando que aqui eu tenho carbono, carbono, certo? Carbono e carbono. Tem simples e duplas alternadas, certo? Mas vamos aqui mostrar que cada carbono desse, do benzeno, ele é sp2. Então, se eu colocar a dupla ligação nesse cara, ó, dupla, simples. Aqui, vou colocar a ligação dupla. Aqui, simples. Aqui, dupla. Claro que cada carbono tem seu hidrogênio, beleza? Vou colocar aqui por dentro para ficar igual, né? Manter uma padronização. Olha lá. Agora, isso aqui é um orbital, sp2. O carbono, quando ele faz uma dupla ligação, ele tem quantos orbitais? Olha só quantos orbitais ele tem. Ele tem 1, 2, 3 e 1 para ligação π. Ó, atenção aqui, por favor. Ei, aqui, ó. Olha o que é que você tem aqui. Vem comigo aqui nessa parte. Faz de conta que aqui eu estou desenhando uma parte do benzeno, sem entender. Então, aqui eu tenho um orbital. Aqui eu tenho outro orbital. Aqui eu tenho a ligação π e a ligação sigma. Certo? Então, o que é que acontece? Existe aqui um outro orbital que é reservado para a ligação sigma e tem o orbital P puro. Vamos fazer aqui o P puro para você entender que a ligação ocorre na paralela, no eixo paralelo. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 orbitais sp2. E eu tenho um orbital P puro para fazer a ligação π, que é aquela ligação que eu falei para você. Eu tenho aqui, ó, a ligação sigma aqui, tá? A ligação sigma aqui entre o carbono e carbono, ligação sigma, os polegares, e em cima eu tenho o quê? Os paralelos, como se fossem esses dois orbitais aqui, em forma de halter. E aí o que acontece? Eles vão, ó, formar uma nuvem eletrônica na parte de cima e uma na parte de baixo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Ó. Olha lá. Fazendo o desenho dos orbitais. O que é que você acabou de ver ali? Orbitais P puro. O orbital P puro é esse aqui que é destinado para a ligação π. Certo? É o que eu estou querendo mostrar ali. E na aula passada você viu fazendo com bexigas. E aí,
Essa ligação aqui, que eu vou deletar ela, é a π que vai ser formada. Por isso que eu quis só deixar as varetinhas simples lá. Ó. E aí você tem agora a sobreposição desses orbitais. Tá vendo que é o orbital P? Esse é o orbital P, esse aqui é o orbital P. Você sabe que o orbital P ele tem um formato de um halter, tipo academia, aqueles bloquinhos lá de ferro que você fica malhando os bíceps, né? Isso. O orbital S, ele é esférico, é uma representação. O orbital P, ele tem esse formato aí, tipo um 8, tá? O orbital P. E aí vamos agora colocar para entender que esse orbital aqui, P puro, esse aqui é o orbital também P puro, porque aqui eu tenho o carbono e aqui eu tenho o carbono. O que é que vai acontecer? Aqui eu tenho um elétron, aqui eu tenho um elétron. Lembra que tem um elétronzinho lá dentro? Ó, tem um elétron aqui e tem um elétron de lá também. O que é que vai acontecer? Eles vão fazer uma ligação π. Presta bem atenção nessa explicação. Então, essa ponte paralela, por cima ou por baixo, vai formar uma nuvem eletrônica. π. Da mesma forma que aqui é π, aqui é sigma. Então, vai formar outra dupla aqui. Olha lá. Então, eu tenho elétron aqui, tenho elétron aqui. Vai formar o quê? Outra ligação π. Aqui é simples. Aqui vai ser outra dupla. Então, tem elétron aqui, um elétron lá. Vai formar outra ligação π. Sigma, π, sigma, π, sigma, π. E da mesma forma que forma essa densidade eletrônica em cima, também pode acontecer de formar aqui na parte de baixo do plano. Ó. E aí, aqui dupla, dupla, simples, dupla. Onde tem essas pontes, essas interações, é onde vai formar a densidade eletrônica. A parte de cima e a parte de baixo. Juntando aqui essa parte de cima com a parte de baixo, certo? Essa parte aqui vai ficar mais densa, porque tem mais elétrons. Riqueza em elétrons. Quando eu falo densidade eletrônica, é porque tem mais elétrons na nuvem ao redor do átomo do carbono, do que nos carbonos que têm ligações mais simples, né? Então, a densidade se eleva. E aí você tem o quê? Esse carbono híbrido do tipo sp2, né? Aí essas duas partes aqui, gente, elas se encontram. Você deve estar pensando assim, a aula está muito geométrica, né? Ó, a parte de baixo. E agora eu vou tentar fazer a parte de cima. Como se fosse assim, ó, uma coroa aqui na parte de cima, outra na parte de baixo. Ixi, ficou fina. Ó, uma aqui, outra aqui, só reorganizando. Outra aqui. Aí aqui, ó, a ligação é simples, né? Entre átomos de carbono. E eu estou mostrando que esse aqui tem um π. Da mesma forma, essa outra aqui, ó. Essa e essa. Essa e essa. Certo? Aí vai ficando. Aí aqui eu tenho apenas só a ligação normal, né? Que é a ligação simples, essa simples, essa simples. Vai criando o quê? Uma densidade, uma visão em 3D. Né? Você está vendo uma visão em 3D. Essa aqui é a ligação sigma, essa ligação sigma e essa ligação sigma. Aí eu vou considerar a π e a π. Tanto por cima quanto por baixo. Essas duas partes aqui, elas se juntam. Ó.
Se os elétrons estivessem aqui embaixo ou na parte de cima, porque aqui é um orbital P. Então, eu posso ter o elétron lá, eu posso estar representado aqui. Então, por isso que pode ter o elétron aqui, ó. Pode ter aqui por cima, igual eu coloquei aqui o outro, o contrário, e aqui, ó. Entende? E toda essa densidade eletrônica, isso mostra o quê? Ressonância. E todos esses carbonos aqui, eles são sp2, 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 sp2. Todos os átomos de carbono da estrutura do benzeno apresentam hibridação sp2. Já é uma característica para que o composto seja o quê? Aromático. Dizia no início que nem todo composto que o composto, para ser aromático, necessariamente ele não precisa ter o benzeno. Porque eu tenho heterocíclicos, tenho íons que vão serem aromáticos. Com a questão da ressonância, dupla, simples, alternadamente. Né? Se eu tenho um par de elétrons livre, eu posso ter ressonância. Esse par de elétrons pode deslocar, porque é da ligação π. E aquele átomo, ele vai ter uma hibridação sp2, o que garante já a aromaticidade dos outros compostos. Tudo certo? Então, dá uma analisada nessa estrutura aí, para que você analise o que é o orbital P puro. Esse aí é o orbital P puro, tá? Porque os outros orbitais, eles estão em uso. Podemos aqui representar para você. Essa parte aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Segundo o orbital sp2 do carbono, nós temos o plano ortogonal. Você sabe que aqui você tem o eixo X, aqui é o eixo Y, e posso ter na diagonal aqui, ó, o orbital quem? Z, né? Olha lá. E aqui é quem? O centro. Aqui eu tenho o carbono. E é o carbono, o número atômico dele, quando você faz a configuração eletrônica, você sabe que é 1s2, 2s2, 2p2, 2p2. 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6. Totaliza os 6 elétrons que você tem aqui. Não é isso? Aí o que acontece? Eu tenho o orbital S. Então está aqui no centro. Ó. O orbital S está aqui, ó, circular. Está aqui no centro. O orbital S. Porque eu tenho um S2 e depois tenho dois S2. Então eu tenho outro orbital S aqui. Então, S2, depois 2S2 e o 2P2. Lembrando que o orbital P, ele tem, o subnível P, aliás, o subnível P, ele contém, no máximo, 3 orbitais. E cada orbital aloja, guarda 2 elétrons. Tá? Então, você tem um S2, 2S2, 2S2, 2P2. Olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho o orbital S. Aqui eu também tenho o orbital S. Então, aqui o orbital S é circular, esse é circular, e aqui eu posso fazer circular ou quadradinho, não importa. Não é que o formato tem que ser quadrado ou redondo, são representações. Tá? E o orbital P, ele tem 3 orbitais. Ok? 3 orbitais. Então, 1 elétron, 2 elétrons. E aqui eu tenho 1 elétron, 2 elétrons. 1 elétron, 2 elétrons. Aqui eu tenho o orbital P puro. Ainda não, né? Está vazio. Quando esse elétron aqui ganhar energia, quando ele absorver energia, segundo o modelo atômico de Bohr, ele chega e deixa este orbital semi-preenchido.
semi-preenchido. Então, aqui é onde você tem o PX, o PY e o PZ. São os três orbitais que eu estou querendo mostrar aqui no eixo do plano cartesiano para você. Tá? Então, era 1, 2, 2. Agora, um desse veio para cá. Houve uma recombinação de orbitais. E dessa maneira vai ficar quantos orbitais? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o orbital S, P, X, P, Y e P, Z. Esse aqui é o S que ficou 1 e os outros 3, semi-preenchido. Então, eu tenho, ó, PX1, PY1, PZ1 e S1. Somando tudo, eu vou ter o ST3. Isso para o carbono quando vai fazer as 4 ligações. Simples. E quando vai fazer a hibridação específica do benzeno aqui que nós estamos fazendo, vai ser o quê? O SP2. Aí, para fazer o SP2 eu vou ter que tirar um orbital. Esse aqui é o SP3, correto? Aí eu vou tirar esse aqui, ó. E esse vai ser reservado para a ligação π. SP3. Aí agora passa a ser SP2. E tenho um orbital que é o P puro com um elétron. Esse é o orbital P puro, que a gente chama, que é reservado para a ligação π. Olha ele aqui, o orbital. Esse orbital P puro, que no caso aqui está sendo quem? O PZ. Então, vamos fazer os orbitais. Ó, esse primeiro aqui de dentro, redondinho aqui, o centro, é esse aqui que eu estou começando, ó, um S2. Então, ele é esférico, né? A química aqui pediu para representar. Aqui eu tenho outro orbital para o subnível S. E essa bolinha maior aqui em volta. E agora, a vez do P. X, PY, PZ. Então, vamos lá fazer isso. Ó. Pegar a canetinha preta. Paciência, né, pessoal? Ó. Olha o que é que deu. Certo? Esse aqui é quem? É o PX. Ó. PX, PY, PZ. É o orbital PX. E nele tem o quê? Tem um elétron. Então, eu posso dizer que aqui tem um elétron. Ou com um pontinho, ou eu posso colocar o elétron assim, ó. Ok? PY. Ó. Outro orbital. PY. Então, eu posso dizer que aqui tem outro elétron. Olha lá. Não importa se é para cima, se é deitado, eu estou mostrando que nesse orbital tem um elétron. Olha lá. Por isso que aqui eu coloquei pontinho, ó. Entendeu agora? Por isso que nesse orbital aqui, que é o P puro reservado, eu coloquei um elétron, porque eles têm um elétron em cada eles de orbitais. E o outro é o orbital quem? O orbital Z, que é destinado, né? Que é destinado PX, PY, que você está vendo aí, que é o outro orbital. E tudo aqui, centro, que é o carbono, né? E os orbitais em volta. Então, eu tenho 1, 2, 3 orbitais. Está faltando mais outro, né? Ó. PZ. Então, eu tenho a fusão de 3 orbitais. PX, PY e o S. O S está lá no centro, fundido lá no centro. Aí eu tenho o PX e o PY. E o PZ está destinado à ligação π. Então, o PZ está destinado à ligação π. E ele contém também um elétron. Certo? E aqui eu tenho o orbital S. Ó. Que também tem um elétron. Está fundido aí no centro. Aí, quando faz a estrutura, você tem isso aqui, ó. 1, né? 2 e 3. 3 orbitais.
Paciência, tudo vale para compreensão. Ó, vamos lá. Um orbital P puro. Aí você tem um orbital, que é o sp2, sp2, sp2. O que eu quero mostrar? Que esse aqui, ó, sp2, 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 esses três. E que esse orbital aqui em azul que eu vou fazer é o P puro, que é reservado para ligação π. Então, esse é o sp2, esse é sp2 e esse também é sp2. Então, quantos orbitais? 1, 2, 3. Fundido com o orbital S aqui, ó. Está no centro, sp2. E aqui eu tenho elétron para ligação π. Aqui eu também tenho um elétron, outro elétron, outro elétron. Então, quantos elétrons nós temos aí? 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o mesmo orbital P. E pode estar em cima ou pode estar embaixo, conforme eu expliquei aqui nessa estrutura que você está vendo. Lembra das bexiguinhas lá? Que eu tinha 3 bexigas, ó. E o interessante é que o ângulo, né, entre é de quantos graus na aula passada? 120 graus. Então, o carbono que tem uma hibridização do tipo sp2, ele é 120 graus, trigonal plana. Então, tem uma geometria planar, uma estrutura planar. Então, nós já podemos escrever isso, que um composto aromático, tudo bem? Vou apagar, tá? Qualquer coisa, pergunta, anotem, tirem dúvidas, volta aqui comigo a respeito disso aqui. Tentei explicar passivamente, né, ludicamente, uma aula didática aqui, para que vocês entendam todo esse processo da hibridação. Não simplesmente o benzeno, C6H6. Então, nós estamos falando de algumas aprofundidades do benzeno. Algumas especificidades do benzeno. Ligações, geometria, hibridação, forma, entende? Os tipos de ligações. Então, não necessariamente você pensar, para ser composto aromático, tem que ter benzeno. Eu estou dizendo que os hidrocarbonetos aromáticos apresentam na sua estrutura 1 ou 2 ou mais núcleos aromáticos. Sinônimo de falar benzeno. Nos hidrocarbonetos aromáticos tem que ter a estrutura do benzeno, podendo ter um ou vários, juntos ou isolados. É isso que eu vou classificar para vocês aqui. Então, quando você tem apenas o benzeno, você tem um composto aromático, mononuclear. Ó, você classificou esse composto aqui, que é o benzeno. Você disse que é um composto aromático mononuclear. Ó, todo composto aromático, o que é que ele é? Todo composto aromático, eu tenho ele ali cíclico. Às vezes eu estou afirmando, né, 99% dos compostos, né? Porque eu posso ter compostos aromáticos com cadeias laterais. Que aí deixa de ser cíclica e passa a ter uma estrutura mais complexa, né? Além de cíclica, eu tenho uma mistura, que aí é uma cadeia mista, né? Então, cíclica, beleza, cadeia cíclica. E quando fala em aromática, automaticamente nós estamos falando de quem? Insaturada. Entende? Então, se é composto aromático, é quem? É cíclico.
insaturado. E mono, porque você tem apenas um núcleo. Só tem um núcleo. Posso ter dois, que é o benzeno. Quando você passar a ter dois, um ligadinho no outro, ó. Agora é um composto aromático polinuclear. Tem dois núcleos. Estou falando de quem? Composto, abreviado, tá? Aromático. Você tem um composto aromático polinuclear. E ainda vou escrever condensado. Condensado. Correto? Por que tudo isso, JP? É composto aromático? É. Aqui eu tenho dois benzenos juntos, tá? Eu tenho dois núcleos benzênicos. Mas eu não estou dizendo que são dois benzenos. Porque esse composto tem nome. Benzeno é ele sozinho. Aí quando eu junto esses dois núcleos aromáticos, já passa a ser um composto de nome naftaleno. Que compramos nas prateleiras de supermercado aí de naftalina. Então é condensado. Polinuclear, porque tem um, dois. Pode ter três, pode ter quatro, pode ter cinco. De dois para frente eu já digo o quê? Poli, que são vários núcleos condensados entre si. Ok? Esse é o composto aromático. Se você tirar o anelzinho aqui e for representar as duplas simples, olha como que você vai ter. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, segue, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Aí deu dupla. Aí se você voltar, dá alternada, certo? Então, são duplas e simples alternadas. Isso é composto aromático e hidrocarboneto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui você tem 5 duplas alternadas. Tá? 3, 4, 5. Então, tem 10. 10 elétrons na ligação pi. Caracteriza uma aromaticidade. Tá bom? Pela quantidade. Aqui, se você tirar, vai ter 3. 3 vezes 2, 6. Então, a gente vai vendo algumas características aromatizantes, né? Para esses compostos aqui. Se colocarmos, ó, um núcleo. Volta aqui o que era? 2. E aqui para baixo aproveita e faz outro. Olha lá. O que é que você tem? Vou baixar aqui um pouquinho a tela. Olha o que é que você tem lá novamente. Continua sendo o quê? Polinuclear. Continua? Polinuclear. Condensado. Continua sendo esse composto aromático polinuclear condensado, porque agora você tem 3 núcleos. Ó, você tem 3 núcleos aqui nessa estrutura. Se tivermos assim, ó, estão afastados, né? Aí você vai dizer o quê? O que é que você vai ter ali? Condensado ou separado, isolado? Para um pouquinho para pensar. Me diz aí. Então, são substâncias isoladas, né? Então, aqui você tem muito nominho a acrescentar, pegando o gancho dos outros aí acima. Ó, composto aromático, porque tem 2 núcleos, polinuclear, só que agora eles estão o quê? Separados. Aí você escreve isolados. Não estão mais condensados junto. Se separou, isola.
Mas deixou de ser aromático? Não. Deixou de ser polinuclear? Não. Estão juntos? Não. O que é que aconteceu? Separados. Tá bom? Então, são classificações mononucleares, porque só tem um núcleo. Polinucleares, porque tem 2 ou mais núcleos. Condensado, porque esses núcleos estão juntos. Isolado, núcleos estão separados. Aí você acaba escrevendo a classificação desses compostos. Tudo ok? Entre outras estruturas que podem vir para classificar. Claro que por trás de todos esses compostos existem nomenclaturas. Depois entraremos na parte de nomear as estruturas que nós estamos classificando. Tudo ok? Então, aqui é a classificação dos compostos aromáticos do tipo hidrocarbonetos. Se você tem essa estrutura e vai juntando os núcleos, condensado ou isolado? Polinuclear, condensado. Então, você tem composto aromático polinuclear condensado. E se faz isso aqui, ó, que você viu, olha lá, posso passar aqui, que aqui é carbono, ó, certo? E aqui eu fazer outras estruturas, e aqui colocar um CH3, por exemplo, ó, deixou de ser condensada. Porque agora eles estão um longe do outro, então 3 núcleos. Então é polinuclear, só que do tipo isolado. Ok? Então, não importa a estrutura que vier para você. Juntou, condensa. Separou, isola, né? E aí você tem compostos aromáticos, polinucleares, condensados ou isolados. Primeiras classificações, né, dos hidrocarbonetos aromáticos. Aí nós vamos colocar algumas ideias de que os compostos aromáticos, eles são, ó, cíclicos, cadeia fechada, né? Os aromáticos. Então, você tem a aromaticidade, ela é cíclica, então são cadeias cíclicas. Aí aqui você tem um carbono central fazendo ligações com outros compostos isolados, mas os aromáticos em si, eles são cadeias fechadas, certo? Eu posso ter a cadeia isolada, mas eu tenho aromáticos que são cadeias cíclicas. Tem uma estrutura planar, e se é planar, apresenta ângulo de quantos graus? 120 graus. E se é uma estrutura planar, ela é trigonal plana. Por quê? Planar. Porque você tem carbono do tipo sp2, que forma uma geometria trigonal ou triangular, trigonal plana. Ou seja, todos os átomos de carbono têm que estar contidos no mesmo plano. Se eu tiver uma estrutura diferente aqui, e que os orbitais, eles não estão contidos no mesmo plano, pode ter certeza que aquele composto, ele não é aromático. Porque se já vai estar em planos diferentes, os orbitais, de repente eu tenho orbitais perpendiculares, e tem orbitais paralelos, e tem orbitais perpendiculares a eles. Acaba dando o quê? Uma saída do plano. Então, deixa de ser aromático. Mesmo que tenha duplas ligações alternadas, mas os orbitais não estão contidos no mesmo plano. Isso que eu quero afirmar para vocês, que a estrutura é o quê? Planar. E os carbonos do tipo sp2 formando geometria de 120 graus.
geometria trigonal plana ou triangular. São cadeias cíclicas. E entre outras características. Então, aqui eu não vou estar escrevendo insaturados, porque os compostos aromáticos, eles são insaturados. Tem que ter a dupla ligação, porque tem que deslocar. Né? Apresenta ressonância, né? Apresenta ressonância, que é a deslocalização dos elétrons da ligação π. Tudo certo? Então, assim, nas próximas aulas, daremos continuidade a outros compostos que não apresentam o benzeno necessariamente, mas que é aromático. Aí vamos levar em consideração algumas outras características, algumas leis que determinam se o composto é ou não é aromático. Aí deixa a regra de hidrocarbonetos, passa a ser heterocíclicos, pode ter os íons, tendo uma aromaticidade baseados na regra de Haeckel. E aí eu trago essa regra de Haeckel para determinar se o composto é ou não, utilizando as insaturações, o número de elétrons das ligações π. Tudo pizza? Então, na próxima aula, daremos continuidade a esses compostos. Dúvidas? Deixem seus comentários, inscrevam no meu canal, compartilhem, e leve essa aula com muita seriedade para vocês. Porque acredito que durante esse tempo de aula, eu tentei passar essas informações de uma maneira bem simples, didática, para que vocês compreendem esse processo de natureza das ligações, geometria, hibridação, elétrons que não ligam, elétrons que ligam, quem é a sobreposição dos orbitais, tá? Os orbitais P puro, que são reservados para as ligações π, e eles fazem ligações paralelas ao eixo da ligação sigma, tá? Ó, fazendo aquela densidade eletrônica tanto pela parte de cima, quanto pela parte de baixo, ok? Um abraço do professor JP e até a próxima aula. Tudo pizza? Tchau!